Mal amanhece o dia e você já recebe mensagem da paciente que você atendeu na véspera, que você fez uma urgência no segundo molar inferior. E a queixa é a seguinte, que ela está sentindo não só uma dor muito intensa, que está difícil de ser controlada com a medicação analgésica que você havia prescrito, mas também essa paciente relata a sensação de anestesia do nervo alveolar inferior, né? Ali, poxa, aquela anestesia que você me deu, parece que eu estou sentindo o rosto anestesiado. Aí, buscando um pouco mais de informações, você descobre que a anestesia, ela teve a sensação da anestesia passar e depois, quando foi chegando a noite, né, da véspera do dia que você fez exatamente o atendimento, ela sentiu como se a anestesia tivesse voltado. E aí, como que você resolve então esse caso ali de uma parestesia que se instalou nessa paciente? Bem, para a gente poder trabalhar em resolução, em solução, a gente com certeza tem que pesquisar mais a respeito da causa e levantar hipóteses. E o que pode ter acontecido depois de um atendimento de urgência, num segundo molar inferior, e que pode ter levado a ocorrência dessa parestesia, mas não uma parestesia ali que não chegou a passar a sensação da dormência, da anestesia. Foi simplesmente que passou e depois retornou. Ou seja, isso dá margem para a gente pensar em uma agressão, né, àquela inervação, mas que se desenvolveu, se instalou no decorrer de algumas horas. Então, para isso acaba remetendo não a uma lesão, às vezes, durante a técnica anestésica, que poderia ter sido algo mais imediato, mas pode aí ter sido relacionado ao quê? A agressão, alguma agressão, seja física ou seja química, por conta do procedimento no decorrer do tratamento endodôntico, seja um procedimento de preparo, seja um procedimento de irrigação, ou seja um procedimento de uma colocação de uma medicação intracanal, já que se tratou de um atendimento de urgência. Então, pensando nisso, nesse primeiro momento, o que a gente pode, né, pensar em como ajudar essa paciente, já que ela está com aquele quadro de dor instalado e da parestesia. Supondo que existe esse processo inflamatório, né, que na verdade, vamos supor aí uma instrumentação que teve uma extrusão maior de debris em função de ser, e exatamente era o caso, de um canal extremamente calcificado, extremamente curvo, com múltiplas curvaturas, então existe uma expectativa maior de extrusão de debris, e aí num caso como esse, né, uma extrusão maior ou a extrusão da medicação intracanal, ou se fosse, né, de um cimento obturador, que causaria essa reação inflamatória poderia causar compressão nervosa da região, né, exatamente do nervo alveolar inferior, porque a raiz desse segundo molar inferior estava em íntimo contato, né, radiograficamente observando, não tomograficamente, mas aí a gente já pode pressupor de que existia então essa íntima relação entre a região ali, às vezes de saída de forame descendente, com a região do canal mandibular, certo? Diante disso, né, estabelecendo essa linha de raciocínio, e se foi realmente a compressão nervosa, né, que se instalou no decorrer de algumas horas para a gente conseguir reverter esse quadro, né, em função do processo inflamatório, faz sentido utilizar num primeiro momento aí uma medicação anti-inflamatória, né, pode ser esteroidal ou não esteroidal. Nesse caso aqui, a sugestão seria de uma medicação anti-inflamatória esteroidal, um corticoide, uma dexametasona, 4 mg, para ajudar a reduzir aquele edema local e também, ao mesmo tempo, né, lança a mão de uma medicação analgésica para ajudar no controle de dor, certo? Então, tanto o Decadron com essa modulação, né, dessa resposta inflamatória, enxugando um pouco mais aquele quadro, então de maneira indireta já atuando na questão da dor, na questão da descompressão do que seria uma possível causa dessa parestesia, e aí sim também ajustando uma medicação analgésica para esse controle de dor, certo? E aí, logicamente, nos dias subsequentes, né, e a paciente apresentando uma melhora do quadro, a gente pode lançar mão de outras medicações, seja uma medicação, às vezes, de via oral, que seja com a recomendação, orientação da paciente fazer o uso de complexo B, seja uma laser terapia para acompanhar até a volta, né, do que seria aí um quadro de normalidade, de resolução completa dessa parestesia, que se estivermos certos aí na nossa hipótese, né, dos motivos da causa, para se tratar de uma parestesia
E logicamente, a gente não está falando aqui do cimento, tá? Estamos falando da medicação intracanal. Porque de cimento dependeria muitas vezes ali, às vezes, de uma remoção mecânica, cirúrgica mesmo, daquele cimento extravasado, dependendo de como aconteceu aquele extravasamento. Mas pressupondo que foi só uma irritação ali de algo que não permaneceria como um cimento endodôntico extravasado, nenhum cone de gutta-percha para essa região, né? A resolução desse quadro poderia acontecer aí no intervalo, às vezes até de curto ou médio prazo, acredito que menos de 30 dias essa paciente está com toda a sua normalidade de sensibilidade nervosa restabelecida, tá certo? Então é muito importante, pessoal, isso daí dá margem para a gente pensar o quê? Lembrar daquele momento onde você está fazendo o planejamento da radiografia inicial e você detecta que existe uma proximidade de uma região ali que você vai trabalhar, de um canal radicular e tem uma proximidade com uma estrutura anatômica nobre, como o canal mandibular, como o foro mentoniano. Por quê? Nessa hora você já pode conversar com o paciente, olha, existe essa proximidade e uma das complicações que podem acontecer, né, num pós-operatório, aqui em função de uma reação inflamatória, é exatamente essa, e se for o caso, eu tenho como te orientar com relação à medicação, e você comunicando isso antes para o paciente, tende a ser muito mais tranquila a resposta dele mesmo, né? O susto que ele não toma no pós-operatório pode acabar revertendo em excelentes pontos para você, né, como profissional e como alguém de confiança para esse paciente, tá certo? Se você quer saber mais a respeito de controle de dor em endodontia e como manejar casos como esse e de casos que fogem um pouco do padrão também, de difícil manejo, não só às vezes na questão da resolução do quadro em si, mas a comunicação com o paciente, como que você pode às vezes tornar um quadro desse, né, que seria algo que você fala, poxa, será que o paciente perdeu a confiança em mim? Em um quadro que aquele paciente vai olhar para você e vai confiar muito mais e vai ver cada vez mais valor no seu tratamento. Se você quer dar esse passo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, se inscreve agora no curso de controle de dor em endodontia exclusivo da Endolovers. Espero te ver em breve lá dentro.